Pai do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos ao nosso devocional. Hoje é 14 de fevereiro, sexta-feira. Estamos lendo aqui o Evangelho, do apóstolo João, capítulo 15, verso 5. Eu sou a videira, vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim não podeis realizar obra alguma. Essas são palavras de Jesus, registradas aqui, que chamamos hoje de capítulo 15, que Jesus está falando da relação dele e os seus discípulos. E aqui ele vem para a agronomia, dizendo que ele é a videira verdadeira, a que traz, num sentido simbólico, a que transmite vida. E nós estamos ligados a eles, nós somos as varas. Portanto, nos alimentamos da seiva que vem de Jesus, do alimento que é Jesus, que procede dele, para que a gente dê fruto na vida, dê resultados, para que a gente também anuncie, transpareça, mostre ao mundo o resultado de estar ligado a Jesus, os frutos. Então, esse é o contexto. Mas eu estou usando esse verso, que está dentro desse contexto, para fazer uma recordação de possibilidades de desvio, também chamado de perfídia ou de apostasia. Usamos muito essa expressão, que é abandono da fé. De onde vêm essas possibilidades? O desvio da fé, ou o desvio de Cristo, a maioria das vezes está relacionado com coisas das quais lidamos todos os dias, Alguém pode pensar assim, não, é o momento de, como alguém já chamou poeticamente, esse é o momento escuro, a noite da alma, é um drama, é uma crise, é uma fase, e a gente dá esses nomes, como se fosse assim tão esporádico, mas na verdade, repito, são possibilidades do nosso dia a dia, são coisas das quais lidamos todos os dias que podem produzir esse abandono de Deus, esse desvio, ou na linguagem do Antigo Testamento, essa infidelidade no testemunho, no dia a dia de Israel. Várias gerações apostataram, várias gerações de Israel se desviaram, foram infiéis, e a gente não quer isso, E a gente não quer desviar, porque abandonar Deus, por mais que a gente não diga, eu estou te abandonando, porque nunca é assim, e Israel talvez nunca tenha dito, eu amaldiçoo Deus, eu não quero saber de Deus. Não, mas o desvio era na tentativa de uma expressão com o divino, com Deus, mas também de mãos dadas, repito, às coisas que a gente lida todos os dias, Elas podem promover. Então, as desobediências, de Israel, eu lembro, uma tendência de fugir do assunto, mas só para a gente lembrar, como quando falamos de infidelidade principalmente, o quanto Deus permitiu a analogia do casamento, E quando fala em fidelidade, Israel era, entre aspas, simbolicamente, esposa de Deus, e adulterava quando buscava outros deuses. Então mantinha, entre aspas de novo, uma aliança com Deus, mas ia com seus amantes. O próprio Deus usa os seus profetas para falar destas coisas. E estes deuses, onde Israel foi infiel, estavam ali, no dia a dia. Se fosse nos dias de hoje, eu diria, está na mídia, está na sociedade, está nas conversas, está ao nosso redor.
Então a gente tem exemplos de pessoas que se desviaram, né? Saul começou bem, tão promissor, se desviou. Salomão, da mesma forma. E outros reis de Israel começaram bem e se afastaram. Enfim, tem muitos exemplos. E a gente tem que vigiar, né? Eu acho que eu considero, né? Diz que quem acha não sabe nada. Então, eu considero que esse verso que fala da nossa ligação com Jesus, e é uma ligação também diária, né? Quem se alimenta precisa se alimentar todos os dias, né? E é uma ligação da qual a gente recebe energia, não é boa palavra, vida, talvez seja a melhor palavra. A vida espiritual a partir de Jesus, ele vai comunicando a nós. Então esse é o melhor antídoto, né? Melhor remédio, a única solução para a gente não entrar nesses caminhos, como eu já citei, infidelidade, abandono de Deus, mas a gente poderia também falar de momentos de esquecimento de Deus. Eu poderia falar de incredulidade, né? De chega a um ponto, na história de Israel tem muitos exemplos, de não crer numa solução, né? Num amanhã, de amargura, né? E eu aprendi na escola dominical que a amargura, que fala lá de Hebreus, não deixando brotar uma raiz de amargura, tem a ver com falso ensino, né? Falsas expectativas, falso ensino, doutrinas erradas, muita coisa, como eu disse, acho que 3 vezes até, são coisas do dia a dia. Quando você pensa lá, aquele lamento, né? Reclamação do apóstolo Paulo, quando diz que alguns abandonaram porque amaram o presente século. Então, o mundo presente oferece tanta coisa que alguns se esquecem, abandonam, se desviam por causa desses oferecimentos de tanta coisa que o mundo oferece. Outra coisa que o apóstolo Paulo deixou claro, amor ao dinheiro, ele recomendou tanto para Timóteo, não só a questão do dinheiro, mas também das vãs filosofias. A intelectualidade pode ser um caminho de afastamento de Deus. Ah, irmãos, é muita coisa. A gente pode ter alguma tristeza no coração que a gente não trata na presença de Deus, que não confessa para Deus. Enfim, tem muita coisa que pode fazer com que a gente se afasta, né? E aí precisa de quê? Das constâncias, da oração constante, da vigilância constante, de uma manutenção de uma boa consciência, né? Procurar manter a consciência limpa diante de Deus e dos homens. Constâncias, assim como uma vara, a vara na videira, ela não é peregrina, ela não é episódica, ela não tem asas, sai por aí, depois volta. Ela só é vara na videira porque está ligada na videira. Então, quando eu falo de constância, e eu citei oração, vigilância, né? Eu poderia acrescentar leitura, meditação da palavra de Deus, são coisas que a gente faz todos os dias, porque, ou devemos fazer todos os dias, para ter esse sentimento de estar ligado, completamente ligado, né? Eu, eu posso confessar para os irmãos que esse período de faculdade que se encerrou, e eu sou agradecido a Deus por essa fase da vida, eu não desviei, né? Mas olha só como essa questão das constâncias, elas podem nos prejudicar, né?
E a minha inconstância era na próprio trabalho da igreja, porque eu só ia de domingo, né? E aquilo foi gerando em mim até um sentimento de não pertencimento. Não tinha nada a ver com os conteúdos da fé, com Jesus, nada, mas o fato de não estar ali sempre, eu me senti, teve momentos que eu me senti deslocado, né? Então, e isso foi prejudicial, porque a gente fica pensando coisa que não deve, bobagem com relação ao próprio trabalho em si e os significados e a sua posição ali, quem é você naquele espaço, naquele lugar, tudo por falta de quê? De constância. Osmar, mas era lícito, você não tem como fazer as duas coisas juntas. Eu entendo tudo isso, eu só estou dando este exemplo pessoal para dizer que quando falta a constância, começam a vir as dificuldades. Então, como é que eu não me desvio? Como é que eu não pego os caminhos de incredulidade e os demais que eu citei e os que eu não citei? É manter constância. Uma vara está ligada, né? Está ligada, é constante. A alimentação em Jesus deve ser constante. Deus te abençoe a pensar nisso, né? E refletir que os perigos não estão lá, eles estão ao nosso redor. Deus te abençoe a ficar, né, ligadinho em Jesus. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por tua palavra, da tua bênção, a bênção da permanência, da constância na fé, nas orações, na piedade, a fim de que não nos desviemos, não nos afastemos e a nossa espiritualidade não seja comprometida. É o que eu oro, Deus, no nome de Jesus. Amém.